secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, está conosco aqui pela internet, falando também direto da capital paulista, para falar sobre esses novos hábitos de consumo que foram observados durante a pandemia, que foram discutidos inclusive durante uma série de lives que a Secretaria está ajudando a promover, está participando. E eu vou conversar então com ele. Secretário, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi. E eu gostaria que você falasse sobre esses novos hábitos de consumo. O delivery, por exemplo, aumentou quanto aqui no estado? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Sara. Obrigado a todos do canal do Boi. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui, ter essa oportunidade de conversar diretamente com o agro através de vocês. Bom, os hábitos de consumo no estado de São Paulo se alteraram bastante ao longo desse ano, muito em função da pandemia, né, e, obviamente, uma necessidade desse distanciamento. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa, os escritórios foram fechados. O agro, diferentemente da maioria da economia, o agro não parou, o agro em São Paulo continuou funcionando, mas o resto da economia teve que se retrair e ficar em casa. Então, isso fez com que em São Paulo, onde nós temos aí talvez a área mais desenvolvida em termos de tecnologia, principalmente nessa tecnologia de entregas, né? As companhias que fazem os deliveries têm as suas bases aqui em São Paulo. Nós vimos um crescimento onde, por vários meses, a cadeia toda de comida fora do lar, né, o que a gente chama de food service, foi atendida pelo delivery. Nós chegamos a ver uma queda na atividade econômica do setor de food service, de restaurantes, de quase 70%. Então, 30% foi o que o delivery, né, as entregas, representaram nos restaurantes. Nos supermercados, esse também foi um aumento significativo e hoje representam aí uma parcela importante. Acho que tanto na parte dos restaurantes quanto nos supermercados, hoje o delivery, as entregas, já é uma realidade aí em algo como 1/3 de toda a atividade. Secretário, vocês enxergam que, claro, o delivery de comida, né, pronta, né, você falou food service já existia, né, já tinha uma quantidade, uma busca muito grande, claro que aumentou na pandemia, inclusive existe um estudo que mostra que ele aumentou 5 vezes durante a pandemia, e tem a questão das entregas dos supermercados em casa, né, você compra pela internet e o mercado entrega em casa. E isso era quase nulo antes da pandemia e agora ganhou uma força muito grande. Vocês acreditam que essa tendência veio para ficar? Nós temos toda semana, né, toda quarta-feira, eu, como secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo, promovo um debate. Esse debate, originalmente, era um debate fechado antes da pandemia, uma discussão, uma reunião, e ele passou a ser uma live, né, passou a ser um evento público que acontece toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, no canal de YouTube da Secretaria da Agricultura. E na última reunião, na última live, na quarta-feira passada, nós discutimos justamente toda a parte de comercialização, toda a parte relacionada tanto a comercialização das commodities, né, nas propriedades rurais, para as cooperativas, para a exportação, como também a comercialização na ponta final, que é o supermercado. E participou comigo dessa live o Stefan Engelhardt, que é o diretor do Carrefour no Brasil, e a posição dele, não a minha, né, ele mesmo falou diretamente, é que a entrega de produtos dos supermercados diretamente nas casas veio para ficar, e é hoje um dos pilares do negócio de todos os supermercados, sejam eles grandes supermercados, sejam pequenos, seja em São Paulo ou seja em outros estados do Brasil. Então, sem dúvida alguma, a estrutura de abastecimento do Brasil foi alterada. Tenho certeza que fora do Brasil também. Com certeza, secretário. Tem outra coisa interessante que eu observei aqui em São Paulo, na capital, né, mais especificamente, que foi até uma observação assim circulando pela cidade. Muitos lugares que são buffets de festa e que evidentemente estão fechados por causa da pandemia, acabaram se transformando em restaurantes durante esse período, né? Claro, agora quando os restaurantes voltaram a ser abertos para atender os clientes ou mesmo para atender de forma online, a gente viu que houve uma readaptação também por parte desses estabelecimentos que acabaram ficando sem capital nenhum, né, durante esse período. Sem dúvida. Quem mais sofreu durante a pandemia,
obviamente aqueles que perderam os seus familiares, é incomparável a dor, mas se nós olharmos sob a ótica econômica, aqueles que mais sofreram foram os empresários, os funcionários do setor de restaurantes e de eventos. Esses, sem dúvida alguma, terão os seus negócios transformados, né? Realmente foi um período, tem sido um período muito duro. Hoje, de maneira geral, os restaurantes, as cadeias mais estruturadas já operam aí com 75%, 75% a 80% do que eles operavam antes da pandemia, mas num mix, né, numa estrutura completamente diferente. E muitos casos, como essa atividade era operada com um capital, uma estrutura de capital muito frágil, muitos deles não conseguirão voltar para a sua atividade, outros empresários ocuparão esse espaço e, nesse caso que você citou, os espaços serão procurados, né? E os buffets, as áreas de eventos com grande concentração de pessoas, terão que abrir espaço para outro tipo de negócio, no caso, os restaurantes. O buffet em si, né, o self-service, esse, por enquanto, continua ainda não permitido, porque há um risco grande, mas eles foram adaptados para restaurantes que fazem a comida como ela era feita, né, em grandes recipientes, mas quem serve é o funcionário do restaurante, não mais a pessoa em si. Então, houve aí mudanças e essas mudanças, muitas delas ficarão conosco por um bom tempo. Secretário, para encerrar, com todas essas mudanças, né, essa tecnologia que agora, né, é um caminho sem volta, como a gente bem colocou, como é que fica o produtor, o pequeno e o médio produtor em meio a tudo isso? Porque eu sei que essa também é uma preocupação aí da Secretaria da Agricultura, que inclusive foi discutido durante o Caminhos do Agro SP. Como é que fica o pequeno e o médio produtor no meio desse cenário? De maneira geral, o que a gente pode constatar esse ano é que o agro saiu muito fortalecido da pandemia. O agro conseguiu, primeiro, um reconhecimento nacional e internacional de que ele é robusto, ele tem capacidade de funcionamento na adversidade, né? Ele é resiliente e o mundo todo percebeu isso e a comunidade brasileira, a comunidade urbana também. Isso é um ativo que nós manteremos conosco e agora precisamos trabalhar na gestão desse sucesso. Essa gestão do sucesso, ela é tão desafiadora quanto a gestão dos problemas, né? Como a gente experimentou por muitos anos. Mas eu vejo o agro muito bem. Os pequenos e médios produtores, assim como os grandes, estão tendo preços muito interessantes, né? Preços jamais vistos em reais. Acho que a combinação de um câmbio desvalorizado, uma demanda muito grande no Brasil e no mundo, tem feito com que o produtor tenha um mercado assegurado. Agora, não pode haver abuso por parte, seja da indústria, seja do produtor, seja do intermediário, porque esses abusos não serão aceitos pela sociedade e o que acaba acontecendo é uma substituição de produto. Se aquele produto está muito caro, se buscará outro, porque nós vivemos num país livre, num país capitalista, com muita oportunidade, com muito empreendedorismo. Então, onde houver esse abuso, certamente haverá alguém inteligente e oportuno para ocupar esse espaço. Então, eu vejo o produtor num momento muito bom. Um momento bom exige cada vez mais gestão, principalmente com as taxas de juros muito mais baixas hoje no Brasil. Há disponibilidade de crédito, há disponibilidade de financiamento, mas precisa saber tomar o financiamento, precisa saber qual o retorno que esse dinheiro dará, porque dinheiro não dá retorno por si só, ele precisa ser aplicado na atividade econômica. O agro é uma atividade que agora apresenta lucros ainda melhores
e, portanto, essa é uma oportunidade inédita para todos os produtores rurais, para as empresas do agronegócio, para os empregados que estão sendo empregados. É uma das áreas que mais emprega no Brasil. Um terço de todos os empregos no Brasil estão no agro. E o agro é uma cadeia muito ampla que representa também aí quase um terço da nossa economia. Então, se há algo que o Brasil pode se orgulhar e pode chamar como um patrimônio nacional, é o agro brasileiro. Do mesmo modo que nós temos aqui o maior patrimônio ambiental do mundo está concentrado no Brasil, e muito disso nas mãos de gestão e da preocupação e da responsabilidade dos produtores rurais. Perfeito, secretário. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Canal do Boi conversando com vocês.